Daí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Laudelino. Bom pessoal, a gente já aprendeu bastante coisa até agora. A gente já aprendeu como trabalhar criando classes, construindo programas orientados a objeto. A gente já aprendeu como configurar um servidor para a gente poder rodar as nossas aplicações na web. E finalmente a gente aprendeu como desenvolver uma aplicação em JSF. Esse aí é o grande objetivo da nossa disciplina, tá pessoal? É exatamente isso que eu tentei buscar desde o começo, trazer todo mundo para a Web 2.0 de uma maneira bem didática, bem sucinta, bem prática, não tem? E fazendo exemplos simples e códigos, na maioria das vezes, inofensivos para quem for ver, mas para quem for aprender, ser de um valor agregado muito grande. Lhes garanto que se vocês seguirem todas as aulas até esse momento, vocês já têm condições de continuar lendo e experimentando e evoluindo dentro da tecnologia Java e principalmente dentro do Java voltado para a web. Mas eu quero ainda tornar esse conhecimento mais alinhado com o mercado de trabalho. Eu quero trazer para vocês uma realidade onde todo projeto, quando ele é desenvolvido em Java, em JSF, ele normalmente passa. Então, apesar da gente ter aqui um enfoque bem professoral, bem básico, eu não quero abrir mão de certas premissas que vão preparar vocês para o mercado de trabalho. Então hoje eu quero abrir um parênteses aqui e não focar tanto na tecnologia Java, mas sim em padrões de projeto. E o importante a entender quando eu quero passar para vocês um pouco sobre esse assunto, um pouco sobre padrão de projeto, é que quando a gente for desenvolver as nossas aplicações, a gente precisa desenvolver elas da melhor maneira possível, da maneira mais organizada possível. E isso implica em construir as nossas classes e separá-las de acordo com as suas responsabilidades. A gente não pode desenvolver as nossas classes, jogar em qualquer lugar, escrever lógica de qualquer natureza dentro das classes e achar que isso aí lá na frente vai trazer algum ganho. A gente não pode esquecer que 70% do tempo que a gente passa trabalhando com código normalmente é associado ao tempo de manutenção, tempo de melhoria, evolução daquilo que foi desenvolvido inicialmente. 30% do nosso tempo é construindo coisas novas, construindo projetos do zero. E o restante é todo voltado na manutenção de código. Então, nesse sentido, é importante a gente entender que como a gente vai dar manutenção, e essa manutenção pode levar às vezes meses, quiçá anos, a gente tem que ter uma organização no nosso projeto que nos permita recuperar esse projeto e agir sobre ele e alterá-lo de maneira que a gente possa fazer isso de maneira rápida, segura e precisa. E é aí onde a gente entra com o padrão de projeto, que serve para a gente organizar tudo na nossa aplicação, para a gente organizar todas as nossas classes, para que dessa maneira a gente consiga estruturar bem o nosso projeto e que a gente consiga dar manutenção rapidamente. Que a gente consiga, assim que receber a solicitação da manutenção, a gente possa ir no lugar certo para fazer a manutenção, para fazer a construção ou a melhoria ou até mesmo a correção, tá? Então às vezes a gente tem um erro em produção e a gente precisa trabalhar em modo emergencial e é muito importante que a gente tenha condições de entrar no nosso projeto, saber onde está o erro, saber em qual camada esse erro se encontra e atuar somente nessa camada, que a gente não corra risco de acabar mexendo em código que já está funcionando e que muitas vezes a gente, ao mexer para arrumar outra coisa, a gente acaba bagunçando o que já foi desenvolvido, já foi testado e de fato não precisava ser mexido. Então nós vamos começar entendendo o conceito de MVC. O conceito de MVC, na verdade MVC é uma abreviação para o conceito de Model View Controller. Então a gente tem essas três palavrinhas, o Model View Controller, e cada palavra ela tem uma representação no nosso projeto. Então a nossa aplicação ela é dividida nessas três camadas. Então na nossa aplicação a gente vai ter uma camada de modelo, uma camada de visão e uma camada de controle. Ou como preferir, uma camada model, uma camada view e uma camada controller. É importante a gente conseguir separar a nossa aplicação nesses três grandes componentes, porque normalmente a gente vai atuar muito melhor, a gente vai conseguir
se virar muito melhor no nosso dia a dia se a gente souber certinho qual camada a gente tem que atuar. Ao contrário do que às vezes a gente encontra aí no mercado, que são pessoas que não desenvolvem padrão nenhum, não seguem padrões consagrados como o MVC. O MVC não foi inventado ontem. O MVC é um padrão bem conhecido e difundido na indústria, não tem? Então, se vocês forem procurar material sobre MVC, vocês vão achar um farto material muito bacana, muito detalhado a respeito do conceito. E a gente, ainda nos dias de hoje, encontramos projetos que não seguem esse tipo de padrão, não seguem, aliás, padrão algum. Então, eu quero trazer isso para vocês. Então, dentro do nosso Model View Controller, ou modelo visão e controle, a gente tem 3 camadas, como eu já disse. A primeira camada é a camada de modelo. Pelo que a camada de modelo é responsável? A camada de modelo ela é responsável pelas nossas classes de negócio e pela capacidade que a aplicação tem de salvar dados no banco de dados. Então, quando a gente faz um cálculo de percentual, vou mais longe, quando a gente calcula um simples IMC da pessoa, eu dou um exemplo relacionado ao IMC, porque por mais simples que ele seja, se a gente jogar ele no lugar errado, a gente acaba tendo problema. Porque olha só, a gente tem um cálculo do IMC. Poderia colocar esse cálculo lá no meu back in bin, conforme a gente viu nas últimas aulas, e eu fiz dessa forma propositalmente para simplificar o entendimento do que estava sendo passado? Poderia. Só que isso dá um problema, porque lá no meu back in bin eu tenho regras de negócio, eu tenho regras não de negócio, eu tenho regras de apresentação, eu tenho regras de manipulação de tela. Colocar um cálculo no meu back in bin é uma maneira complicada de eu trabalhar no meu sistema, porque eu estou colocando um elemento no lugar errado. Imagine, a gente tem uma casa, a casa tem cozinha, quarto, banheiro. Eu pego a geladeira da cozinha e enfio ela no banheiro. Isso não vai dar certo, né? Vai ficar bagunçado, vai ficar mal feito. Então assim, ó, a gente sempre tem que pensar nesse sentido. Onde esse elemento deve residir na minha aplicação. E dentro do MVC, no modelo, é onde a gente coloca esses elementos que são inerentes ao negócio do cliente. Então a pessoa vai te pedir um sistema para realizar compra e venda. Onde vai o cálculo do item da compra? Onde vai o cálculo do subtotal da compra? Ele vai nas classes de domínio. Ele vai no modelo da minha aplicação. E eu vou mostrar para vocês no Eclipse como a gente estrutura a nossa camada de modelo. Porque, como eu falei, o conceito ele tem representatividade dentro do nosso projeto. Bom, nesse caso, a gente trabalha com a persistência de dados porque ela é uma coisa também que é presente na ótica do cliente. O cliente, quando te pede um sistema, ele te pede para esse sistema salvar informações, para ele poder recuperar no segundo momento. Essa recuperação de informações é essencial para o negócio dele e ela não muda se o teu sistema for desktop, se o teu sistema for web, se o teu sistema for mobile. Se tu tiver persistência de dados, a persistência de dados sempre vai estar presente na camada de modelo. E mais, se tu estiver trabalhando em Java, seja para desktop ou seja para web, a camada de acesso a banco que tu desenvolve, seja na web ou no desktop, ela é completamente agnóstica de ambiente, ela é completamente flexível, ela é reutilizável em qualquer ambiente, porque assim como tu vai salvar as informações na web, tu vai salvar exatamente do mesmo jeito no desktop. Então, quando a gente teve aquela aula de JDBC, vocês podem ver as classes que eu construí, tudo que foi feito naquilo lá está rodando no Tomcat, poderia muito bem rodar numa aplicação desktop sem problema nenhum. Porque aquela tecnologia lá, ela é agnóstica de ambiente, ela é completamente descolada de ambiente. A gente, no máximo que vai mudar é a maneira como a gente se conecta ao banco. Agora, a forma como a gente grava as informações, como a gente manipula as informações, é exatamente a mesma. Então, nesse caso, é importante a gente colocar também lá dentro do nosso modelo as nossas classes domínio, que são as classes de negócio da aplicação. Quando o cliente vem falar contigo, ele vem falar nos termos do negócio dele. Então ele vai usar o jargão no negócio dele. Ele vai falar para vocês de cliente, de compra, de venda, de estoque, de item da nota. Ele vai falar de N elementos que só fazem sentido dentro do negócio dele. Esses elementos, eles se transformam em classes na nossa aplicação. Então, se o cliente fala, o usuário-chave fala de um cliente que ele atende lá na loja dele, esse cliente
tem representatividade no meu sistema, uma vez que esse cliente lá para o usuário, ele é passível de operações. Então o usuário, quando vai fazer a venda, ele precisa ter registrado, ele precisa ter presente na venda o cliente. E esse cliente, por sua vez, tem que estar na nossa solução. Dentro do MVC, o nosso cliente reside na camada de modelo, porque o nosso cliente ele será o mesmo sempre. Não importa onde, seja na web ou no desktop, ele será sempre o mesmo. Ele terá sempre a mesma representatividade. Bom, outra camada que é importante, só que ela não é tão complexa, pelo menos na minha visão, porque a gente consegue enxergar ela muito mais fácil, é a camada de visão, ou a view. A camada de visão te permite colocar tudo que for relacionado ao contato do sistema com o usuário final. Então e nesse caso a gente pode traduzir isso em telas. Todas as telas do meu sistema, sem exceção, elas pertencem à camada de visão da minha aplicação. Então, quando eu tenho uma tela pedindo um cadastro do cliente, quando eu tenho uma tela representando um carrinho de compra, no nosso caso, no JSF, um XHTML para esse fim, a gente tem a visão do MVC, a gente tem a view do MVC, que é literalmente tudo relacionado à visão do usuário, o ponto de contato que o usuário tem com a tua aplicação. Então, nesse caso, a gente tem aí uma camada de interação direta com o usuário no dia a dia do sistema. A view dentro do MVC é a camada mais externa, ela é a camada mais alta, ela está lá na ponta com o usuário, e o modelo é o outro extremo. Ele é a camada mais profunda, a mais distante do usuário. A camada mais reutilizável é a camada de modelo, porque a view do usuário pode mudar. Eu hoje tenho um sistema web, amanhã depois eu posso ter um sistema desktop ou até mesmo um sistema mobile. Mas, no entanto, as regras de negócio, as classes que eu modelei, nesse caso ainda continuam as mesmas. Elas ainda são exatamente as mesmas. E nesse caso a gente tem todas essas classes no modelo, que é a camada mais profunda e a mais valiosa do nosso projeto. A gente faz tudo no desenvolvimento para preservar o modelo. Enquanto na visão a gente sabe que ela é dependente de tecnologia, no nosso caso JSF, e ela fatalmente vai acabar sendo trocada se for preciso rodar o nosso sistema em um outro ambiente. Então a gente tem esses dois extremos e a gente precisa entender como eles interagem. E nesse caso é o papel da camada controladora, o papel da camada controller. Então, pessoal, o que seria essa camada de controle na minha aplicação? O que seria o controller do MVC? O controller é uma espécie de camada de integração entre o que o usuário vê e o que o sistema de fato processa. Então o controller, ele normalmente tem a prerrogativa de estabelecer como a camada de visão vai se comportar mediante os estímulos do usuário e onde no modelo aqueles dados que a interface gráfica recebeu serão processados. Então o controller ele é responsável por ter essa inteligência. Ele define como a tela vai se comportar e ele define onde os dados que são capturados na tela serão enviados. O controller, no nosso caso, é o nosso backing bean. Então o nosso backing bean, nosso managed bean, que é responsável por ser a classe controladora da nossa tela em JSF, também pode ser considerado um controlador dentro do MVC. Então é esse carinha que vai definir, por exemplo, quando a gente clica no Radio Button CNPJ, que um campo com CNPJ de um certo tamanho e com uma certa máscara deve ser apresentado ao usuário. Isso é importante, pessoal. A nossa tela ela não é uma coisa estática. A nossa tela ela é dinâmica, ela tem comportamentos. A tela define quais serão os comportamentos que serão adotados? Não. No MVC, quem define os comportamentos que uma tela adotará é a camada de controle. E a tela nunca tem acesso ao modelo. Lembram que eu acabei de falar que a tela é a camada mais externa e o modelo, a view, é a camada mais externa
e o model é a camada mais interna, mais escondida, então esses caras eles não se conversam no MVC, ok? Esses caras nesse caso dependem do controller, do controle para fazer essa comunicação entre eles. Então a gente tem esses três conceitos: modelo, visão e controle. O modelo é o nosso negócio propriamente dito. A visão é o que o usuário tem à disposição e trabalha na web, trabalha no desktop, tem requisitos de usabilidade, de interface gráfica, como os elementos serão dispostos, quais as informações serão recebidas, e a gente tem o controller ali intermediando tudo isso na nossa aplicação. Nesse caso, o que a gente precisa fazer nesse momento é entender como a gente coloca esses elementos dentro do nosso projeto. Entender como é que a gente cria o conceito de camada no nosso projeto. Para isso, eu disponibilizei para vocês no ambiente virtual um projeto padrão chamado app base JSF MVC. Nessa aplicação eu tenho somente as bibliotecas do JSF adicionadas e eu tenho só uma classe e uma página, um XHTML representando a minha tela, e a gente vai entender como a gente estrutura o nosso projeto. Pessoal, é uma das primeiras atividades que a gente tem quando a gente vai trabalhar no novo projeto, é construir a sua estrutura, é já arrumar onde vão ficar cada caixinha da nossa aplicação, é organizar quais serão essas caixinhas e se todas as caixinhas serão necessárias. Então, nesse caso, importem o projeto para o Eclipse de vocês, conforme a gente já viu em vários vídeos que eu entreguei para vocês. Então, importem o projeto, certo? E após importar o projeto, vamos agora botar a mão na massa, porque a gente vai ver como a gente estrutura o nosso projeto olhando para o MVC. Então, o primeiro passo, a gente vai expandir o nosso projeto. A gente pode ver que a gente tem um pacotinho CRC aqui. O pacote CRC nesse caso tá com um pacote padrão default. Por quê? Porque eu criei uma classe sem pacote e o próprio Java e o Eclipse já criam, eles não deixam criar classe fora de pacote, eles me dão um pacote padrão, que é o default package. Então assim que eu criei essa página, essa classe aqui chamada página de base back, automaticamente o Eclipse já me largou um pacotinho padrão ali para me jogar as coisas dentro. Bom, se a gente for observar dentro do web content, tá aqui ó, a gente tem a página de base. O que a minha página de base tem? Ela tem basicamente a estrutura a estrutura trivial do JSF, é uma página com todas as tags necessárias para construir uma página JSF, com output text só para fazer um teste. Então é isso que a gente tem uma página, tem um backing bin, e aqui a minha intenção nesse momento não é construir uma aplicação completamente funcional. O que a gente vai fazer é construir os pacotes, porque como eu enxergo uma camada do MVC na minha aplicação, eu enxergo uma camada do MVC como um pacote da minha aplicação. E o conceito de pacote em Java a gente já viu, ele é utilizado para organizar classes, ele representa uma pastinha dentro lá do nosso projeto, uma pastinha com as classes dentro, e a gente organiza a nossa aplicação segundo os pacotes, cada pacote normalmente tendo um nome que o define único, que descreve um conceito e que permita agrupar classes com a mesma intenção. Então todas as classes precisam ter a mesma intenção para pertencer ao mesmo pacote. É a forma mais interessante que a gente tem de organizar informações no nosso projeto em Java. Então beleza, a gente tem aqui a página XHTML, ou a classe Java. Próximo passo, começar a construir pacotes. Lembra que eu falei que o modelo é a camada mais profunda e a visão é a camada mais externa? E eu aqui já adiciono uma nova informação: o controlador da minha aplicação, o controle da minha aplicação, ele é dependente da minha visão. Por exemplo, se eu estou usando uma Naked Bean para controlar um XHTML em JSF, apesar de serem duas camadas distintas, elas pertencem ao mesmo contexto, que é o contexto web. Nesse caso, a gente tem que entender que, apesar de estarem separadas conceitualmente, elas estão no mesmo contexto.
Se eu troco o contexto da minha aplicação, ou seja, se eu tiro ela da web e passo para funcionar a minha aplicação para rodar no desktop, tudo que for ligado ao conceito web dentro do Java acabará tendo que ser refatorado. Eu vou ter que trocar esses elementos web por elementos desktop. Então, nesse caso, eu vou trocar o meu controlador, que é o ManageBin, que não funciona no desktop, e vou ter que trocar o meu XHTML, que também não funciona no desktop, funciona no browser, por classes, por tecnologias que me permitam ter o mesmo conceito e o mesmo elemento. Então, como o controle ele é muito dependente da visão e do contexto, o que normalmente a gente faz? A gente associa o controle dentro da visão. E o nosso modelo, a gente pode considerar o núcleo do nosso sistema, a gente pode considerar o core da nossa aplicação. Então, quando eu tenho essas duas visões bem estabelecidas, a visão da camada mais externa e da camada mais interna, mais profunda, eu tenho dois conceitos aí que se chama o core e a view. O core é o núcleo da minha aplicação, o modelo da minha aplicação, e a view é a visão da minha aplicação. Nesse caso, representando o primeiro o M e o segundo o V do MVC. Vamos lá, vamos criar isso agora no nosso projeto. Então, no pacote CRC, botão direito em cima dele, New Package. Bom, então aqui a gente vai colocar o nome do nosso pacote. Normalmente é o nome da organização separado por ponto e até o trecho onde a gente vai colocar o nome do nosso pacote, nesse caso o core. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai inventar aqui uma empresa fictícia, br.com.acme, certo? E dentro dessa raiz aqui, eu vou colocar o nome do meu pacote que se chama core, certo? O pacote core, ele é o núcleo e o modelo da minha aplicação. E é a camada mais profunda. A camada mais externa, mais à vista, qual é? É a visão, é a view da minha aplicação. Então eu vou ter um pacote para representar esse cara aqui dentro. Então a gente vai ter, clicando com o botão em cima do br.com.acme.core, a gente vai clicar com o botão direito, vai escolher a opção New Package. Vocês vão ver que ele vai abrir com o nome do pacote separado por ponto até o core. A gente vai trocar o core por view. E assim a gente vai criar o segundo pacote. Se vocês quiserem ver a representação dos pacotes alinhada, o Eclipse ele tem uma opção aqui em cima, nessa flechinha, ó, que permite a gente trocar a Package Presentation. A gente tira ela de flat e passa para hierarchical. Então a gente vai começar a ter a visão dos pacotes de maneira hierárquica. Fiz isso, ó. Tá apresentando agora os dois pacotes que eu acabei de criar. Então o pacote raiz é o br.com.acme e os pacotes filhos, grandes grupos dentro do MVC, se chamarão Core e View. Então nós vamos trabalhar a questão do Core. Conforme eu falei para vocês, dentro do Core é o núcleo da minha aplicação. É onde tem as classes de domínio e as classes de acesso a banco de dados. Então, na literatura vocês vão encontrar muito conceito de DAO e de domain. Vou deixar um material para vocês a respeito que é bem bacana. Então, para representar esses conceitos e dentro do pacote já dar o tom da intenção das classes que serão criadas, eu vou clicar com o botão direito em cima do core, vou selecionar a opção New Package e vou colocar agora ao final, ó, deixam todo o nome da classe inalterado, br.com.acme.core. Adicione um ponto ao final e coloque em DAO, Data Access Object. Esse conceito já foi explicado na aula de JDBC. Quem tiver dúvida, vamos ver o vídeo de novo, vamos entender de novo, porque é um conceito muito importante. Depois que a gente fez isso, clique em Finish. E dentro do Core eu tenho o conceito de domínio da aplicação. Lá dentro, o que é o domínio da aplicação? A união dos conceitos de negócio. Então, é como eu falei, quando o usuário fala de cliente na aplicação, eu tenho uma classe cliente. Quando ele fala do conceito de cliente no negócio dele, eu tenho uma classe cliente na aplicação.
essa classe, como pertence ao negócio, eu coloco dentro do domínio da solução, domínio da aplicação. E para isso eu crio um pacote para guardar esse carinha dentro. Botão direito em cima do Core DAO, New, Package, vai abrir o caminho completo. Eu estou fazendo isso de propósito para vocês não precisarem digitar todo o caminho até o último pacote. Vocês podem reaproveitar todo o caminho nesse caso. E vocês vão apagar o DAO, que foi o último pacote criado, e vão trocar para Domain. É assim que a gente chama esse pacote, pacote de domínio da nossa aplicação. E por fim, a gente tem mais um pacotinho que vai fazer o quê? Vai receber a classe de domínio e vai estabelecer um direcionamento para um ou para mais DAOs da minha aplicação, para uma ou mais classes de persistência de dados na minha aplicação. Então às vezes eu posso ter lá, eu recebo uma compra que tem uma lista de itens de compra dentro dessa compra, e eu tenho uma classe que recebe esse carinha e chama o DAO compra para inserir a compra e o DAO item da compra para inserir os itens. Eu poderia ter essa modelagem separada. Eu vou chamar um por um lá na minha camada de controle? Não. Eu vou chamar somente um método passando esse cara por parâmetro, e esse método dessa classe vai tratar de entender onde as coisas se encontram. O nome desse pacote dessas classes vai ter como prefixo service. Então clique em cima do core, pacotinho core, new, package, e no final ali do nome core vocês adicionam um ponto e coloquem o pacote service. E finish. Terminou. Clique em finish e terminou o pacotinho. O nosso core está modelado, pessoal. Acabou-se. É assim que a gente modela normalmente uma aplicação em Java desenvolvida aí em grandes empresas, empresas sérias de TI que realmente buscam a construção de um projeto bem organizado e um projeto calcado em conceitos, no entendimento universal e comum de como o padrão de projeto deve se comportar. Então, pessoal, agora o próximo passo é modelar a nossa camada de visão, é modelar o nosso pacote view. Nosso pacote view ele é bem tranquilo, tá? Ele só vai ter um pacote dentro dele, um subpacote. Normalmente eu coloco um outro pacote que representa o agrupamento das classes utilitárias da aplicação. Mas por que a gente não vai ter, além do pacote de controller e dos utilitários, outro pacote? Porque a nossa visão ela também está espalhada, vamos dizer assim, ela está concentrada no JSF nos nossos XHTML. E os nossos XHTML eles estão dentro da pastinha Web Content da aplicação. Então nesse caso a gente tem a tela propriamente dita, a nossa view de fato no XHTML dentro do Web Content, e a gente tem um pacotinho que representa o nosso controller dentro do pacote view. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar em cima do pacote view com o botão direito, selecionar a opção new e selecionar a opção package. A gente vai adicionar ao final do pacote view um ponto e nós vamos chamar esse pacote de controller. Nesse pacote, nesse pacote a gente vai colocar todos os nossos backing beans. Então todos os nossos backing beans para cada página que a gente criar, a gente vai colocar dentro desse pacote. Outro pacote que eu já deixo de antemão aqui para quebrar um galho, vamos dizer assim, é o pacote de útil. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do pacote que eu acabei de criar, do controller. Vou selecionar a opção New, vou clicar com o botão direito, selecionar a opção New e depois selecionar a opção Package. Vou apagar o pacote Controller, pessoal. E no final eu vou colocar o ponto e vou digitar útil. E aqui eu tenho dois pacotinhos utilitários da camada de visão. Eles estão vinculados normalmente à conversão de data, de tela, ou então a formatação de algum texto específico que o usuário digitou. Então toda essa lógica de tratamento de elementos de tela, ela vai residir aqui dentro, perfeito?
E agora eu vou rolar um pouquinho mais abaixo e vou chegar na pastinha Web Content. Vou clicar com o botão direito em cima dela, selecionar a opção New e selecionar a opção Folder. Vou criar uma pastinha dentro do Web Content que vai representar a visão da minha aplicação. E nesse caso eu vou digitar como nome do pacote, do folder, a palavra View. Então a gente vai ter uma view dentro do Web Content que vai ter todos os XHTMLs da minha aplicação. E aí eu vou de fato implementar o padrão MVC dentro da minha aplicação. Próximo passo agora, pessoal, é arrumar aquela classe que veio de brinde, vamos dizer assim, para vocês no projeto, e é organizar, colocar a página de base.xhtml que está logo abaixo da pastinha que eu criei, da view, ali dentro. Então a gente vai começar organizando o nosso XHTML. A gente vai pegar o nosso XHTML, página de base, a gente vai clicar e arrastar para dentro da pasta View, do folder View. Feito isso, vai jogar lá dentro. Acabamos de organizar o nosso XHTML, que como era um projeto padrão, seguiu ali fora mesmo, só para vocês depois terem essa visão de como um projeto seco, recém-criado é, e como ele fica depois da primeira etapa de estruturação, como isso deve ocorrer no nosso dia a dia. Perfeito. Bom, agora a gente tinha subindo mais um pouco, a gente volta lá para o pacotinho CRC e a gente vai ter lá a nossa classe página de base back. Nós vamos colocar essa classe dentro do pacotinho controller, pessoal. Então vocês cliquem na classe e arrastem para o pacotinho controller. Feito isso, o Eclipse já vai mover certinho a nossa classe, vai refatorar o nome do pacote, onde ela se encontra, e vai fazer tudo automaticamente para a gente. Então qual é o próximo passo? Eu vou criar as classes que representam cada um desses conceitos, mas não vou programar nada de fato dentro delas. Eu só quero que vocês tenham a visão de como a gente cria as classes orientado a camada no nosso dia a dia de desenvolvimento. Eu vou aqui representar o processo de cadastro de clientes. Como é que seria um cadastro de cliente? Considerando que a nossa página de base back é o controlador dessa tela e a tela e o XHTML, página de base, .xhtml, é a nossa visão, eu vou construir a aplicação do pacote do controller para baixo, vamos dizer assim. Eu vou modelar o core segundo esse conceito de cadastro de cliente. Então vamos lá. Primeiro passo é a gente construir a nossa classe DAO de acesso a banco. Então eu vou clicar com o botão direito em cima do pacote DAO e vou criar uma classe. Botão direito New, Class, e vou chamar de cliente DAO. Na minha classe cliente DAO, eu vou ter todos os métodos responsáveis pela criação, alteração, exclusão e listagem de clientes. Não vou implementar nada de fato, gente. Eu simplesmente vou criar um método nessa classe chamado public void inserir, certo? E não vou fazer mais nada, porque depois eu vou voltar aqui. Bom, já tem o meu cliente DAO. Próximo passo, vamos modelar o nosso cliente. Então, voltamos lá no projeto, vamos no pacotinho de domain, ó, botão direito em cima, New Class, e vamos criar o nosso cliente. Então vamos dar um nome para a classe de cliente. O nosso cliente ele vai ter um atributo privado do tipo long ID e um atributo privado do tipo string nome, certo? Vamos fazer getter, setter e construtores para esta classe. Nada diferente do que a gente fez até hoje, tá? Botão direito, menu superior source, a gente vai selecionar a opção generate getter and setters, seleciona todos os atributos. Depois a gente vai voltar em source e vamos selecionar a opção generate hashcode and equals. Vamos deixar só o ID selecionado. E lá em cima, no comecinho da classe, logo após o atributo nome, a gente vai posicionar o nosso cursor e a gente vai selecionar a opção source. E a gente vai selecionar a opção dentro do source generate constructor using fields. Primeiro com todos os atributos e depois novamente na opção source generate constructor using fields,
desselecionando todos os atributos para criar um construtor vazio. Fechou a nossa classe cliente. Agora a gente pode voltar lá na classe DAO e declarar um objeto do tipo cliente na assinatura do método inserir. Então a gente vai ter um inserir, passando por parâmetro cliente e pronto. Vamos fazer o import na nossa classe desse cliente. Eles estão em pacotes distintos e o Java precisa saber onde se encontra essa classe. E a esse processo a gente dá um nome de import. Então vamos segurar o Ctrl Shift O e automaticamente o Eclipse já encontra onde a classe cliente se aloja e coloca na classe DAO para poder fazer o tal do import. Perfeito. Aqui dentro a gente vai colocar um sysout, certo? Então nós vamos colocar um sysout só para dar uma mensagem genérica. Então eu vou colocar aqui, ó, uma string dizendo, ó, inserindo cliente. Só isso, tá? E vou dar um tracinho aqui e vou dizer que é na camada de acesso a banco. Então sempre que a gente quiser acessar o banco, classes com essa responsabilidade deverão ser criadas no pacote DAO. Próximo passo, já tenho o meu domínio, já tenho o meu DAO. Agora eu vou criar uma classe service para expor esse método que eu tenho no DAO para o meu backend. Botão direito em cima do pacote service, selecione a opção new, class, e vocês vão chamar essa classe de cliente service. Então é muito importante, pessoal, tirando ali no pacotinho de domínio, que vocês sempre coloquem o sufixo do pacote na classe, porque ajuda a identificar melhor qual a intenção dessa classe nesse caso. Então eu tenho um cliente DAO que representa o acesso ao banco de dados. E eu tenho um cliente service, que é o conceito de serviço na minha aplicação. Então a minha aplicação ela tem uma camada que provê serviços, que por sua vez são inteligentes para orquestrar outros elementos da minha aplicação a partir da minha camada controladora. Então é para isso que um service funciona. Então no meu service eu vou ter um atributo, eu vou ter um método chamado public void salvar, e aí eu vou receber por parâmetro quem? Um cliente. Eu vou receber esse cliente no meu service, tendo que importá-lo também, porque são pacotes diferentes. O pacote service é diferente do pacote domain. Novamente eu vou ter que acionar o Ctrl Shift O para fazer o import automático. Então esse cara vai receber um cliente de um outro pacote e vai encaminhá-lo a um DAO. Nesse caso, o DAO cliente. Então o que a gente vai fazer dentro desse método? A gente vai colocar um sysout só para dizer que está passando por aqui, certo? Então eu vou colocar assim, ó, acessando camada de serviço, certo? E logo abaixo eu vou dar eu vou declarar uma variável do tipo DAO cliente ou cliente DAO, certo? Vou chamar essa variável de cliente DAO mesmo e vou instanciar esse objeto de acesso ao banco de dados, new cliente DAO. Em seguida eu vou chamar o método do cliente DAO que permite a inserção do cliente na base de dados. Então vamos lá, pessoal, dá um enter aí, cliente DAO ponto inserir. Ó, o meu método já está disponível aqui. Vai inserir quem? O cliente que veio por parâmetro. Então aqui, pessoal, é interessante a gente ter a camada de serviço, porque nem sempre a gente vai ter que fazer acesso a banco de dados. Imagine o seguinte, depois de inserir o cliente no banco de dados, eu tenho que mandar um e-mail avisando alguém que esse cliente foi inserido. Se eu estiver trazendo essa responsabilidade toda lá para o meu backend, eu vou estar misturando lógica de negócio lá na camada de controle. Então o que eu faço? Eu não chamo o e-mail dentro do DAO, que também é uma bagunça sem tamanho, lógica de envio de e-mail junto de lógica de banco, certo? Eu vou ter uma classe responsável por enviar o e-mail e uma classe responsável por inserir dados. E no meu serviço eu integro esses dois objetos para eles trabalharem juntos em busca do cumprimento do requisito funcional, que é inserir, salvar um cliente, notificando alguém por e-mail ao final. Então a camada de serviço, a camada service, ela tem essa sacada, não tem? Ela orquestra isso tudo para quem está vindo lá de fora, lá da view,
lá do controle e não deixa ninguém precisar entender de quantos passos devem ser seguidos para um determinado requisito funcional ser de fato atendido pela minha aplicação. Então eu tenho salvar cliente aqui, bonitinho, certinho, e o próximo passo agora é a gente vir no nosso Back-in e criar um método que vai chamar o nosso serviço e vai pegar o cliente da tela. Nesse caso, eu não vou fazer nada em termos de tela muito sofisticado. Tem um botão lá, eu vou colocar um botão no XHTML. Quando clicar no botão, eu vou criar um objeto do tipo cliente dentro dessa classe. Não vou capturar dados da tela e vou mandar esse objeto recém-capturado direto para as outras camadas da aplicação. E a gente vai ver depois no console o logzinho de por onde as coisas passaram, beleza? Então vamos fazer isso. Então, pessoal, agora a gente vai colocar um método lá no nosso Back-in, bem simplório. Nós vamos criar um cliente com os dois atributos preenchidos e a gente vai chamar a nossa camada de serviço, que é a porta de entrada do modelo da nossa aplicação. E aí a gente vai ver no console, como eu já disse, todo o caminho que vai ser realizado pelas demais classes. Vocês podem observar que no nosso projeto, as classes elas têm responsabilidade, elas têm uma razão de existir, elas estão todas dentro de um pacote que expressa essa responsabilidade. Então, à medida que eu for criando outros cadastros de cliente, de produto, de cidade, o padrão é o mesmo. Até a forma de trabalhar fica mais simplificada, pessoal. Porque sempre que a gente tiver que trabalhar com cadastro, a gente vai trabalhar desse jeito. Sempre que a gente tiver que construir um recurso em forma de tela, essa tela ela vai ter as mesmas camadas, ela vai ter o mesmo padrão de construção. Então vamos lá, vamos agora na nossa página de base back, certo? Nós vamos agora, logo abaixo do set mensagem, construir um método public void gravar cliente. Esse método eu vou chamar lá no meu XHTML e de lá eu vou startar toda essa conversa que a gente vai ter do XHTML até o DAO. Então, dentro do método gravar cliente, eu vou criar uma variável do tipo cliente. Vou dar um new nessa variável. Vou setar o ID e o nome. Set nome. E vou mandar esse cliente para o meu serviço, para o meu service. Então eu vou dar o nome aqui de cliente 1, bem simples. Em seguida eu vou criar uma variável do tipo service, cliente service nesse caso, né? Uma variável do tipo cliente service. Vou instanciar essa variável new cliente service. Vou chamar o método do cliente service que vai permitir eu salvar o meu cliente. Acabou-se, pessoal. Então aqui a gente teria como atributo de classe o meu cliente, porque eu utilizaria esse objeto para me pegar os dados do meu XHTML, e depois que eu tivesse esse XHTML preenchido corretamente, quando clicasse no botão salvar, o sistema pegaria o cliente que já estava preenchido e mandaria para o serviço. Então agora só nos resta abrir a página de base e colocar um H-Command Button lá dentro. Gente, é bem simples esse exemplo, tá? Eu não vou puxar muito, porque na próxima aula, Command Button, a gente vai implementar tudo que a gente aprendeu no mesmo projeto. Então a gente vai ter um projeto estruturado com dados da tela indo para o banco de dados. Então agora eu só estou mostrando como as camadas conversam e só isso, tá? Então eu vou colocar um Command Button na minha tela, H-Command Button. Eu vou dar um label para o meu botão. Então nesse caso eu vou utilizar o atributo value, que vai se chamar gravar. E vou chamar o método no meu back-in conforme a gente já aprendeu nas nossas aulas de JSF. Vou usar uma expression language para me chegar nesse método que está lá no back-in.
Então eu vou utilizar o atributo action e vou colocar aqui dentro, vou fechar já a tag certinho e vou colocar aqui dentro o caminho para o meu backbin.método que eu criei. Eu vou colocar expression language no hashtag, abre e fecha chaves. Eu não sei o nome da minha página de base back, não tem problema. Vem aqui na classe Java, logo no cabeçalhozinho dela, ó, managed bin name, ó. Tá ali, ó, página de base. Colhem o nome aqui, ponto, gravar cliente. Vamos conferir, tá? Ver se o método é esse mesmo. Ó, gravar cliente. Quando eu clicar nesse carinha aqui, eu vou passar por todas as camadas da minha aplicação e eu vou gravar no banco. Teoricamente, tá? Isso tudo é hipotético. O que eu quero que vocês entendam aqui é o nome das classes, a função dos pacotes e como o MVC se estrutura dentro de uma aplicação web. Eu não vou implementar a lógica de fato, tá? Isso fica para a próxima aula. Então, pessoal, agora a gente vai rodar a nossa página. Vamos lá. Botão direito, Run As, Run on Server. Se vocês não selecionaram nenhum servidor para rodar essa aplicação nova, provavelmente como vocês importaram agora, ela não está associada a nenhum servidor, vamos selecionar o nosso Tomcat 7. Vamos flagar aqui para essa opção Always Use this Server when running this project, para ele rodar sempre nesse servidor, e vamos clicar em Finish. O Tomcat vai ser iniciado e ele vai abrir o browser para a gente poder ver a nossa página. Então aqui a gente já tem o log funcionando, já está sendo iniciado o nosso servidor, junto com a nossa aplicação. A gente vai ver como esse carinha vai funcionar assim que o Tomcat terminar de inicializar. Nesse momento não tem browser nenhum aberto, o Tomcat vai abrir um para mim, vai fazer esse favor, certo? E assim que ele abrir, ele já vai abrir com um botãozinho para mim poder clicar e ver como as classes são chamadas e como elas são utilizadas. Ó, botãozinho de gravar está aqui, vamos clicar nele. Não é para fazer nada porque a ação está ocorrendo lá no console. O que a gente vai fazer agora? Clicar no Eclipse e verificar o que saiu no console. Pessoal, tá aqui, ó. Acessando camada de serviço, foi a primeira mensagem que eu dei. Inserindo cliente, camada de acesso a banco. Então, teoricamente, a gente teria toda a lógica necessária para implementar essas classes dentro da minha estrutura de projeto. Super simples, tá? Não é para inventar história. Vamos dizer o seguinte, eu quero mostrar lá no meu DAO o nome do cliente que está sendo salvo, só para fins de exemplo. Vamos lá então, vamos clicar em cliente DAO, a classe que a gente criou. A gente está recebendo um cliente por parâmetro. Vamos colocar logo embaixo do sysout que a gente fez, um outro sysout, certo? E vamos colocar a mensagenzinha aqui, ó, cliente sendo gravado, 2 pontos. E aí nós vamos concatenar o atributo nome do nosso cliente. Então cliente.get nome, porque a gente criou tudo certinho no padrão Pojo. E vamos mandar rodar a nossa página novamente. Cliquem na página de base, botão direito em qualquer lugar do editor, Run As, Run on Server. Ele vai perguntar se vocês querem restartar o servidor, porque o código Java foi alterado, né? E quando ocorre essa alteração, o Tomcat, ele sempre está atento e pergunta se tu quer reiniciar. Eu disse que eu queria reiniciar e agora nós vamos ver uma nova informação saindo no console. Então ele está terminando de subir, abriu uma nova aba para mim com o botão gravar. Eu clico no botão gravar e vejo o que aconteceu no console. Olha, gente, ó, acessando camada de serviço, inserindo o cliente na camada de acesso a banco e cliente sendo gravado, cliente 1. Sem segredo, sem erro, entendeu? Pessoal, por hoje era isso. É a estrutura básica de um projeto Java Web dentro do MVC, que é um conceito muito mais amplo e universal. Pratiquem, peguem o projeto que eu estou disponibilizando lá no Moodle para vocês, importem na máquina e sigam esse vídeo. Sigam essa videoaula até o final, construam os pacotes, organizem as classes, mesmo que essas classes nesse momento não sirvam para nada. Se acostumem com esse padrão que no próximo vídeo, aí de fato, nós vamos construir um cadastro lá desde o XHTML até o acesso a banco. É o que eu chamo de juntando tudo. Cada caixinha dessas que a gente aprendeu,
A gente vai agora colocá-las em sequência, esses conhecimentos em sequência, que são interligados entre si, apesar de não parecerem, e a gente vai ver como eles trabalham devidamente alinhados e ajustados. Pessoal, estou no fórum sempre à disposição. Se tiver dúvida, vamos lá, vamos se envolver no fórum, vamos colocar dúvida, vamos encharcar aquilo lá de post. Nos nossos encontros na quinta-feira eu estou sempre à disposição também. Não vamos se desanimar nessa fase final, estamos chegando bem pertinho e eu tenho plena certeza que se vocês se dedicarem, o conhecimento adquirido vai ser sem dúvida de muito valor, tá? Apesar de muitos colegas não decidirem seguir na área, eu gostaria que eles saíssem com essa visão do desenvolvimento de aplicações web no JSF, que de fato ele é muito enriquecedor. Ele, apesar de complexo, ele ajuda vocês a pensar melhor, ele ajuda vocês a correr atrás. Isso é bom para tudo na nossa vida, né? É saber correr atrás do que a gente quer, saber pegar um problema difícil e entendê-lo e quebrá-lo em menor parte, quebrá-lo em menores partes, e é isso aí que conta. Pessoal, caprichem, até a próxima e tamo junto, tá? Valeu!